Fala pessoal do canal, Sermon aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta do jogo Hell is Us. Ou traduzindo de forma literal para português, seria como o inferno somos nós somos o inferno. Um nome meio pesado, né? Eu levei 75 horas para zerar esse jogo, eu fiz todas possíveis good deeds, que são as boas ações, resolvi todos os mistérios, abri todas as criptas secretas e fechei todos os ciclos temporais, levando 75 horas. Bom, vamos lá. Essa crítica, como todas as minhas, eu vou começar falando o que eu gostei do jogo e depois do que eu não gostei. Como que eu conheci Hell is Us? Eu joguei a demo e eu gostei bastante. Era uma demo, eu achei até uma demo longa ali. Você fica na primeira área do jogo, que é a Floresta Cenedra, até o final dessa área. Então, a demo, de novo, grande. Você pode ficar revisitando a demo quantas vezes você quiser. E eu achei um jogo muito bacana. Eu trouxe até vídeo pro canal. É o único vídeo do canal sobre uma demo, né? Geralmente eu zero ou assisto alguma coisa e trago ali uma análise mais aprofundada. Mas esse jogo não foi o caso. Eu joguei a demo, me diverti, achei muito bacana e falei, pô, cara, tem um potencial muito grande nesse jogo. E eu acho que quando lançar as pessoas vão amar. Só que jogando o jogo eu meio que me decepcionei. Por quê? Quando você joga uma demo, na teoria, você tem uma pequena amostragem do jogo como um todo, do jogo final. Então você imagina que quando você jogar o jogo de verdade, o jogo inteiro, a demo vai se expandir infinitamente. E pra mim não foi o que aconteceu. Por quê? O combate que você tem na demo é o mesmo combate, os mesmos combos do início até o final do jogo. Você, na demo, você descobre duas armas. No jogo só tem 4 armas, então você já descobriu metade das armas na demo. A mecânica ali de você healar é a mesma do início até o final do game, e você descobre também na demo. E eu sei que você pode argumentar agora, mas espera aí, se você gostou da demo, você tem que gostar do jogo inteiro. De novo, não é bem assim, porque a demo, na teoria, é pra ser só um aperitivo. Se o jogo inteiro fosse o que a demo é, aí não dá, pô, aí é complicado, e é o que o jogo é. E bom, vamos lá, vou começar falando do que eu gostei. A história desse jogo, o universo aonde esse jogo se passa, vou corrigir, é muito bem aprofundado. Então você tem ali duas nações que há muitos anos atrás era uma nação só, essa nação diversificou para duas, e essas duas nações guerreiam sem parar por séculos, assim, por muitos e muitos anos. E o nosso personagem está inserido nesse contexto. E é muito bacana, né? Enriquece a história você ver que os dois lados estão errados, né? E você conversa com os sabinianos, eles falam, não, esses palomistas são tudo desgraçados, eles mataram todo mundo da minha família. Aí você conversa com os palomistas, não, esses sabinianos aqui destruíram tudo, sequestraram minha filha. Então você consegue ter uma noção não enviesada, porque você consegue ter uma noção da realidade. Não, peraí, são duas nações que começaram a brigar, seja lá por qual motivo, e hoje em dia essa briga despirocou e agora, cara, tá tendo atrocidade atrás de atrocidade, assim. Teve uma área, uma cidade que você vai, que você entra numa casa ali, que todos os membros daquela casa tá faltando membro. Então, por exemplo, o pai tá sem um braço, a criancinha tá sem uma mão, a mãe tá sem uma perna. Então, assim, é um jogo muito pesado. O contexto dele é bem pesado e isso é muito bom. Isso enriquece o jogo. Só que a história principal do jogo, que é o seu protagonista querendo reencontrar a família dele ali em Heiria, na minha opinião, é uma história muito ruim. Por quê? Qual que é o pretexto da história? Você tem o seu protagonista, ele chega ali na cidade, né, no país, na verdade, onde se passa o game, com a missão de reencontrar a família dele, encontrar o pai e a mãe. Aí quando você, agora vai ter spoilers, tá? Quando você encontra seu pai, tem uma mini cena ali, ele já tá morto praticamente. Aí você depois descobre quem é sua mãe. Só que tem pouquíssimas cutscenes com ela, depois ela some e reaparece no finalzinho, num final bem broxante, na minha opinião. Então chega um momento do jogo que a história principal do game não te prende, só que o contexto, o universo onde você está inserido é muito bom, é muito profundo. Então você fica nesse meio termo de, putz, mano, eu não me importo com o protagonista, eu não me importo com o pai dele, eu não me importo com a mãe dele, eu não me importo com a jornalista que ele encontra, e ela meio que vira ali sua ajudante durante essa jornada.
Só que, pô, tá muito legal ir de cidade em cidade e você descobrir ali as pessoas, conversar, ver a destruição, ver como que essa guerra causou efeitos mentais na população, né? Tem um cara ali, coitado, tá meio doidinho, o outro tá drogado, a outra tá desesperada, tem criança abandonada. Então isso enriquece o contexto da história. Mas a história principal do Remy, que é o protagonista, você caga pra ele. Você fica explorando, essa é a história dele? Outra coisinha que me decepcionou bastante, tem as good deeds, que eu falei que eu fiz todas possíveis, né? Em 75 horas de gameplay. Essas good deeds, traduzindo, seria boas ações. Conforme você vai encontrando vários NPCs secundários, eles vão falando, eles dão dicas para você sobre o que eles estão precisando e você pode ajudar eles ou não. Se você ajudar, você ganha uma recompensa. Se você não ajudar, você não ganha nada e segue a história normal, enfim. Eu fiz todas possíveis, por quê? Porque tem algumas que são perdíveis. Só que o jogo ele não deixa claro para você, ó, essa ajuda aqui é perdível. Então, por exemplo, você conversa com o NPC, ele dá uma dica de uma coisa. Só que você como jogador, principalmente jogando pela primeira vez, não tem como saber se o item que esse NPC pediu tá no mapa que você tá, ou está em uma outra região, numa outra cidade, se você só vai conseguir acessar esse item quando você avançar na história, não tem como você saber. Então você continua ali naquela região, você avança na história. E esse NPC que precisava de um item, ele desaparece. Aconteceu isso com os sinalizadores. Tem um momento do jogo ali que você encontra 4 sinalizadores. Eu falei, beleza, em algum momento do jogo eu vou utilizar isso. Segui a história normal. Os NPCs sumiram. Eu perdi 4 good deeds, que seria 4 boas ações, que eu teria que dar 4 sinalizadores, né, para 4 pessoas diferentes. E eu simplesmente não sabia. Depois, quando eu já estava prestes para zerar o jogo, eu vi no YouTube, pô, deixa eu realizar agora todos os mistérios, todas as boas ações e tal. E eu perdi essas. Fiquei um pouco decepcionado, porque eu queria fazer tudo do game. E outra coisa também, o jogo, ele não permite você avançar em capítulos. Então, mesmo se eu quisesse fazer um New Game mais, eu não posso escolher o capítulo, a área do jogo nesse exato momento só para mim fazer essas boas ações que eu não fiz. Então, você teria que ou recomeçar do zero, o save, ou zerar novamente. Então, são coisas que te brocham a continuar jogando. Quando eu vi que eu perdi essas boas ações, eu falei, pô, mano, será que eu vou ter pique para começar do zero esse jogo? Será que eu zero de novo? Você fica nessa angústia, nesse meio termo, sem saber o que fazer. Isso me incomodou um pouco. Tô falando bastante coisa que me decepcionou, né? Falei que ia começar falando bem do jogo e só tô descendo o cacete. Outra coisa que me incomodou, que eu falei das armas. Existem 4 armas, só que essas 4 armas têm 4 variações. Então você faz 4 vezes 4, dá 16. Olha, eu tive que pensar. Dá 16, beleza. Nossa, Murilo, 16 armas, é muito. Por que você falou que na demo dá metade das armas? Porque essas variações, pessoal, elas dão o mesmo dano, os mesmos combos, são os mesmos movesets, mesmos movimentos. O que muda? Se for uma arma de luto, as 4 variações é luto, terror, ira e êxtase. A única coisa que muda são três apetrechos, são 3 mini habilidades que você pode alocar em cada uma dessas armas. Mas o dano não muda, como eu disse, o moveset não muda. Então você sente que o machado de luto, ou machado de ira, ou machado de êxtase, ou machado de terror, é praticamente a mesma coisa. E como você recebe armas aleatoriamente conforme você vai jogando, porque o jogo te permite viajar entre várias cidades, a arma que você escolheu upar é a arma que você vai usar até o final do game. Por quê? A arma tem 20 níveis. Se eu upou uma arma até o nível 18, por exemplo, aí uma arma de terror até o nível 18, aí você recebe uma outra de êxtase, level 6. Pô, você vai pegar essa arma de êxtase level 6 e upar até level 20, sendo que pra upar você tem que ficar matando os mesmos inimigos repetidas vezes. Então é um jogo, pessoal, e isso me frustra, porque como eu disse, o contexto narrativo é muito rico, é muito bom, muito bem feito. Só que é um jogo que a história principal e a gameplay parece que te incentiva a parar de jogar, a terminar logo o jogo. Pô, os NPCs são incríveis, as conversas são legais, os personagens secundários, você fica com dó, você quer ajudar. Só que a gameplay não te ajuda. Ela simplesmente não te ajuda. Por exemplo, o jogo ele não tem minimapa. Você encontrou um NPC numa cidade X. Você avançou, avançou, avançou no jogo, avançou, foi, visitou várias cidades, encontrou vários itens, até que você encontrou um item que esse NPC X, da primeira cidade que você visitou, ele precisa. Aí você fala, puta merda, onde tá esse NPC? Qual cidade que ele tá?
E beleza, aí você descobre, ele tá na cidade tal. Beleza, eu vou lá. Tá, mas em qual parte dessa cidade que ele tá? E isso, querendo ou não, faz você perder mais horas da sua vida nesse game. É por isso que eu demorei 75 horas. Aí você pode argumentar, não, Murilo, mas se você abrir o menu e entrar no personagem, mostra qual cidade que ele tá. Só que o menu desse jogo, na minha opinião, é horrendo. A arte pixelada que eu elogiei na demo é muito legal, mas a organização do menu é horrível. Então você não consegue separar itens que você encontrou por cidade. Então, por exemplo, tem ali um puzzle, e esse jogo tem muitos puzzles difíceis. Tem vários puzzles ali. Aí você fala, puta merda, esse puzzle eu lembro que a solução dele estava num documento que eu encontrei. Só que os documentos, a organização desse jogo é horrível. Você tá em Marastan. Aí você fala, putz, é um documento que eu encontrei em Marastan, beleza. Aí você entra lá no menu. Tem dezenas de documentos. Você tem que ficar abrindo em um pra lembrar, não, acho que é esse aqui, não, acho que é esse aqui. Ficar perdendo tempo lendo. Isso, de novo, isso te incentiva a não fazer o puzzle. Você fala assim, mano, quer saber? Eu vou zerar a porra desse jogo aqui, terminar ele e jogar outro. Foi a sensação que eu tive no final do game. Isso me frustra bastante, porque eu sou um cara que, quando gosta do jogo, e eu gostei dele, por mais que eu falei muito mal aqui, eu gostei de Hell is Us. Só que é um jogo que tem muito defeito. E aí, quando eu gosto do game, igual eu gostei desse, eu quero fazer tudo que o jogo me permite. Só que esse jogo, de novo, ele parece que ele te pune por gostar dele. E isso me frustrou bastante, bastante mesmo. É claro que tudo que eu falei aqui é apenas a minha opinião, pessoal, não é nenhuma verdade absoluta. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Hell is Us. E é claro que se você gosta de mim, se você gosta do canal, se inscreve e deixa o seu like. É nóis, tamo junto, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!